Olá, tudo bem? Estamos recebendo no programa Sala de Visita o advogado e vereador Rodolfo Valadão Ambrosio, o Dr. Rodolfo, para estar falando sobre a reforma da Previdência. Tudo bem, Rodolfo? Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Cacá, pelo convite. Estar aqui na TV Câmara é sempre muito bom, muito agradável. E falar de um tema tão importante, né? Que a população ainda está muito na dúvida do que vai acontecer, e até nós, porque ainda é um projeto. Mas, em cima desse projeto, a gente pode ir esclarecendo as pessoas, debatendo, vendo o melhor caminho para a gente tentar ver se chega em algo que não prejudique muitos brasileiros e também que dê a possibilidade do país crescer, né? Então, isso que é a nossa visão em relação à reforma da Previdência. É um projeto que, como você disse, causa preocupação, receio, e num primeiro momento, como que você avalia esse projeto original encaminhado pelo presidente? O projeto inicial, né, como a gente estava conversando até anteriormente aqui, é sempre uma forma de negociação, né? Então, é um projeto inicial, é sempre muito severo, né? Tanto o projeto que veio do Temer anteriormente, que não chegou a ser colocado em votação, como o projeto agora que foi feito pelo presidente Bolsonaro, são projetos bem severos, se você for ver em todas as áreas, né? Aí você vai desde do regime geral, que é nós, réis mortais, que eu sempre brinco, setor público, né? Dos parlamentares, então é bem severo. Mas a gente sabe que é sempre jogado lá para cima, né? É feito bem lá em cima para negociar com os deputados, vai ter muita emenda, né? E os partidos vão fazer as suas exigências para votar isso aí. E a gente sabe que há negociação, mas em cima do que foi feito, o projeto inicial é bem severo para a população e me causa muita preocupação para nós e para os nossos familiares aí pela frente. O principal fator que preocupa é com relação à idade, né, tempo de serviço, o que é hoje e o que pode passar-se pela proposta do governo. Sim. Hoje a gente tem algumas situações, né, de aposentadoria, né, para você conseguir o benefício, né? Então são algumas situações que estão no projeto. Então vamos começar. Você pode aposentar hoje por idade. Qual que é a idade? Como que é a forma de você aposentar por idade hoje? A regra atual, você tem que ter 15 anos de contribuição, né? E a mulher ter 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Essa é a regra atual para aposentar por idade. Então, não consegui contribuir os 35 anos que hoje tem a regra de contribuição, 35 para o homem, 30 para a mulher, não consegui. Cheguei aos 60 anos a mulher, com 15 anos de contribuição eu consigo um benefício. E o homem, chegando aos 65 anos, com 15 anos de contribuição, consegue um benefício. E a regra que é a mais utilizada, né, que é de tempo de contribuição. Então, para a mulher hoje, ela tem que contribuir 30 anos e não tem idade mínima. Então, esse é a grande diferenciação para a nova regra. Hoje não tem idade mínima. Se a mulher hoje contribuir 30 anos, ela vai aposentar. Aposenta nova lá, a mulher aposentou com 50, muitas vezes as pessoas acabam pegando o benefício e continua trabalhando. E é assim que funciona, porque ainda está em idade de atividade profissional. E o homem tem que contribuir 35 anos. Então, essa é a regra atual. Então, não tem idade mínima. As pessoas, na média, aí, o brasileiro aposenta com 55, 53, quase 55 anos. É a média de idade de aposentadoria do brasileiro. E essa idade mínima, que é o que está pegando hoje, que é a grande sacada aí da nova reforma, que é onde o mundo inteiro tem a idade mínima. Isso é uma coisa que eu até falo na hora que eu comento. A idade mínima vai existir, né? Eu acho que é até uma necessidade, eu vejo, né? Porque realmente o brasileiro está aposentando muito cedo, né? É onde pode dar o maior corte, né? Porque, um exemplo, hoje, mudando para a idade mínima de 65 anos, como é o projeto hoje, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, esse brasileiro que hoje aposenta com 53, 54, 50, não vai aposentar mais, ele vai ter que chegar na idade mínima. Vão ter regras de transição aí para quem está mais próximo e tudo mais, mas ele vai ter que cavalgar até os 65, 62, que é uma idade mínima alta, né? Até para os padrões mundiais. O Brasil, a gente sabe das dificuldades do nosso país, e o mundo inteiro não tem padrões tão altos, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, não é assim. O mundo aí por volta é de 61, 62, 59 para a mulher, então é menos. Então por isso que eu achei que o governo até jogou a idade mínima lá para cima para negociar depois, falar, o homem então aposenta com 61, 62, a mulher com 58, eu acho que vai ser alguma coisa nesse porte aí. Mas o projeto é assim, né? Então se passa o projeto desse jeito. A gente tem muita diferenciação no nosso país, né? Os brasileiros lá do Norte e Nordeste, a gente sabe que vive menos.
né? Nós aqui para o sul, sudeste, a gente vive um pouco mais. Expectativa, e na média o brasileiro é 70 e poucos anos, 75, 76 anos de expectativa de vida. Mas é na média, né? Depende da atividade, né? A pessoa às vezes tem uma atividade que é mais desgastante, trabalha no sol, com força física. As pessoas ficam doentes mais cedo, envelhecem mais cedo, às vezes morrem mais cedo. Então a gente tem que achar o Brasil é um país continental, né? Achar um meio termo que a gente consiga chegar no denominador. E por isso que está tendo essas discussões aí sobre o BPC, que é o benefício do amparo social, que é para as pessoas carentes e idosos, né? Também do aposentado rural, né? Também tá, a discussão está muito ampla, né? Vai longe esse debate. E eu até não sei se esse projeto vota esse ano ou aprova, porque o debate vai ser longo. E é complicado porque fica muito naquilo, né? O país vai andar depois da reforma da Previdência ser aprovada. E é uma coisa, viu, Cacá? E também não pode ser feita com pressa. Pois é. É uma coisa que eu sempre comento. Uma coisa ajuda a outra. Nós tivemos aí, há tempos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, independente de quem era o governo, o Brasil teve um período de desemprego aí de 4%, uma taxa de desemprego de 4%, quase zero desemprego, porque esse é o percentual das pessoas que estão mudando de emprego, na realidade. Não se falava em reforma da Previdência. Então, assim, a gente precisa fazer a economia voltar a girar. A melhor coisa para a Previdência é a economia voltar a girar. Não é nem tanto a reforma. Se a economia voltar a girar, esses 20 milhões de brasileiros aí que estão entre aqueles que estão subempregados e desempregados, voltassem a contribuir, ter um emprego, contribuir, a empresa fazer a contribuição dela, que não é só o empregado que contribui, a empresa também. Isso ia melhorar muito. É o retorno, né? Pois é, a economia girando, a gente ia ter uma situação muito melhor. Mas eles estão indo, a economia só vai girar por causa da reforma. Enquanto, se a economia girar, ajuda a reforma. E isso não está sendo visto. Eu acho que o Brasil tem que ter, já agora, nesse momento, medidas para a economia. Vamos trabalhar a economia. E vai fazendo a reforma aos poucos, porque isso aí vai dar muito debate. Fazer rapidamente, sem discussão, sem aprofundar em números, vai ser muito problemático. E, às vezes, faz algo que prejudica, e para retomar esses direitos que nós conquistamos com décadas e décadas aí de dificuldade, não vai ser fácil. Você citou a referência para idade, né? A referência para aposentadoria por idade e para contribuição, o que é e o que está sendo proposto. Então, hoje aquilo que eu falei de contribuição, hoje a regra atual é 30 anos para mulher, 35 anos para homem. Isso é a regra geral, né? Hoje está fazendo uma situação meio híbrida, tá? Para quem estiver faltando 2 anos de contribuição, por exemplo, eu homem, tenho 33 de contribuição, eu aposentaria com 35. Eu vou ter que contribuir 50% a mais, esse é o projeto. Então, se faltar 2 anos para mim, eu vou contribuir mais 1. Vou trabalhar os 2 que faltam, mais 1, 3. E assim para a mulher também. Faltou 2 anos, esse vai ter um acréscimo. Quem não tiver nesse acréscimo, vai ter uma regra que hoje já existe, que é aquela regra 85/95, mas vai ser gradual, vai subindo. Hoje existe essa regra também, se você somar a sua idade com o tempo de contribuição seu, hoje mudou para 86 já, porque está subindo ano a ano, né? Inicialmente foi com 85. Se somar da minha idade, se eu tivesse 60 anos de idade, homem, e contribuído 35, daria 95, eu aposentaria integral. Porque quando você aposenta, que a gente citou ali, o brasileiro aposenta na média com 54, 55, você tem um fator previdenciário que você tem uma perda, né? Então tem um percentual que você perde porque você está aposentando cedo. E essa regra que eles estão fazendo é para que você somar a sua idade e somar o seu tempo de contribuição, vai subir gradativamente. Então vai ser uma transição, né, parecida, não igual a que eu falei de quem faltar 2 anos vai somar 50%, vai ser uma regra escalonada. Então, cada ano sobe, cada 6 meses sobe 1 ponto. Então, ou seja, vai até, acho que 105 para homem, 105 para mulher e 110 para homem. Você tem que somar a sua idade e o seu tempo de contribuição para você conseguir aposentar. Um exemplo, um homem com 65 anos de idade e 40 de contribuição, vai chegar a 105 pontos, né? Isso aí, é 105 pontos para homem e 100 para mulher, a tabela máxima. Que é o que eles querem? Idade mínima 65, com mais 40 anos de contribuição,
você chega a 105 pontos. Você aposentaria com o valor integral. E a mulher teria que iria 60 anos de idade, mais 40 de contribuição, dá 100 pontos, ela aposentaria de forma integral. Isso, a forma integral também muda um pouco. E são detalhes que vão sendo embutidos lá que as pessoas não ficam sabendo. Falam, mas eu vou aposentar com valor integral. O que é o valor integral? Como que faz a conta, né? A conta hoje, para você chegar, qual que é o benefício do Kaká vai aposentar? Vai pegar na sua vida toda, hoje, a regra atual, as 80 maiores contribuições suas, somar, atualizar e fazer a média. Esse é o valor do seu benefício. É a média das 80 maiores contribuições. Com esse valor, você vai aposentar hoje, se aposenta com ele integral. A média do Kaká deu 2.000, ele aposenta com 2.000. Só que hoje o projeto é mais uma pegadinha que prejudica também. É a média da vida toda. Então, ou seja, você vai ter que trabalhar 40 anos para aposentar integral e fazer uma média da sua vida toda de contribuição. E a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar, normalmente os valores de remuneração são mais baixos, né? Você começa, depois você tem um pico na sua vida produtiva e depois até chega a idade começa a cair de novo. Se você fizer uma média de todo esse período, vai dar uma média menor do que as 80 maiores contribuições suas. Porque 80 maiores contribuições, que é a regra atual, são 6 anos e 8 meses, né? 6 vezes 12 dá 72, mas 6 anos e 8 meses das maiores contribuições do Kaká. É o seu pico de atividade econômica. Opa! Então, normalmente, você pega as maiores contribuições. Agora, 40 anos de média, você vai pegar lá quando você começou a trabalhar, novinho, contribuir com o salário mínimo, vai, depois sobe. A hora que você vai fazer essa média, vai dar menos do que os 80%, a média dos seus 80%. Então, já vai cair o benefício. Além disso, você vai aposentar com 80% desse valor. Para você chegar a 40 anos lá em cima, vai ser pouca gente. Então, ou seja, normalmente a pessoa aposenta lá com média de 80% desse valor. Então, ou seja, a média vai ser mais baixa. Aposentadoria proporcional. Proporcional. Então, ou seja, a média vai ser mais baixa e dessa média mais baixa você vai ter um percentual ainda, não é 100%. Ou seja, você já cai a média. E aí você vai ter um benefício mais, só quando você tiver uma idade bem mais avançada, né, você chegar, e vai ter um benefício menor. Então você vai ter que, hoje é 35 anos o mínimo, você vai ter que trabalhar 40. Hoje não tinha idade mínima, agora vai ter. Então você vai ter que chegar lá em cima com 65 anos. Com um valor menor, com a expectativa de vida, você fala, poxa, quanto tempo a mais eu vou viver? Eu até dei um exemplo aquele dia na Câmara aqui, que é até engraçado, e isso pode acontecer. Por exemplo, eu, Rodolfo, comecei a trabalhar lá novinho, e não é fácil o brasileiro trabalhar 40 anos seguidos, né, Kaká? Porque você tem desemprego, você tem período que você fica sem registro, às vezes você tem uma atividade que é autônoma, não contribui. Então, mas vamos lá, vamos dizer que eu comecei novinho lá, trabalhei direto, 40 anos. Cheguei aos 65 anos de idade, que também é bastante idade, não é todo mundo que chega. Aí cheguei lá, meu benefício já vai ser um pouco menor, e vamos dizer que eu sou azarado, morro, né? Dei um mês de aposentadoria, morri. Aí a gente vai para o lado da pensão, que a gente estava falando até, a gente pode até entrar nesse assunto. A pensão só vai ficar para minha mulher se ela não for aposentada. Se ela for aposentada... Diferente do que é hoje. Hoje pode acumular. Vamos dizer, a viúva acumula a pensão. Isso, a mulher, minha esposa é aposentada hoje. Eu faleci, ela vai ficar com o meu benefício pro resto da vida. Então ela vai ser aposentada, ou ela estiver trabalhando, vamos dizer que hoje eu estou 43, a esposa está lá com 40 anos. E eu vou falecer, ela vai ficar com a minha pensão por morte pro resto da vida. Se eu tenho filhos menores, né, ela divide com os filhos, até os filhos atingirem a maioridade, e aí ela fica com o benefício até o resto da vida. A regra agora nova, não. Se hoje eu vier a falecer, vai ter uma tabelinha. Se ela tem 40 anos, ela vai ficar lá, vou estar na média uns 5 anos recebendo a minha pensão. Depois ela perde. Vai ser por um tempo só. Aí vamos lá, cheguei a 65, aposentei e vim a óbito, minha esposa já é aposentada, ela não vai ficar nem um dia com esse benefício. Só se ela quiser trocar, vamos dizer, ela é aposentada com 2.000, a minha pensão é 3.000, ela pode trocar, ela escolhe. Então eu vou abrir mão da minha aposentadoria e ficar com a pensão por morte do meu marido. Aí ela escolhe.
Então, aquilo que eu dei de exemplo, se eu chegar aos 65, ficar um mês aposentado e morrer... Não vai ter praticamente uso, né? Porque meus filhos já são maiores de idade, até 21 anos, já são maiores, então eles não vão ficar com a pensão por morte. Minha esposa aposentada, ela não vai receber porque ela já é aposentada. Não vai acumular. Então, ou seja, eu contribuí 40 anos, né? E não usufruir, não vai ficar para ninguém, vai ficar para o governo. Então, onde está a justiça disso aí? Então, são coisas que estão ali embutidas, e isso não vem à tona, não se conversa sobre isso, não se fala. Isso é algo muito problemático. Né? A família não tem nem essa expectativa de renda. E até mesmo numa referência hipotética num casal, o casal conta ali com as duas rendas. As duas rendas. Está vivo os dois. Né? Tem ali a despesa fixa, tal. Tudo bem, diminui uma pessoa, mas a despesa de modo geral continua. E você corta praticamente pela metade. Metade, ou até às vezes até mais, que às vezes é um marido que tem uma renda maior, né? Você corta até quase toda praticamente a renda. Então é muito problemático essa parte de pensão. Eu falo sempre, onde eu vou, dou esse exemplo, porque senão isso passa batido. Do jeito que está, vai passar batido. E a gente está vendo que aumentando a contribuição, está diminuindo a média. Daqui a pouco, hoje já 66% das aposentadorias do Brasil é de um salário mínimo, no regime geral, que é o nosso, vamos dizer, da grande maioria. E existe o teto máximo também. Que é hoje 5.800 e alguma coisa, é o teto máximo. Então, ninguém mais vai conseguir o teto máximo, Cacá, porque para você aposentar hoje com o máximo, a média das 80 maiores contribuições suas na regra atual, às vezes você consegue. Tem muita gente que contribui com 5.800, fez lá a média das 80, deu 5.800, eu vou receber o teto máximo. Né? Se você fizer a média da sua vida toda, muito provavelmente você não vai conseguir, porque você teria, para chegar no teto máximo, você teria que ter contribuído o teto máximo a vida toda. O teto máximo, às vezes, você contribui 80 meses. Agora, a vida toda contribuir com o teto máximo, quando você começa a trabalhar com 17, 18 anos, muito raramente. Então, a aposentadoria pelo teto vai praticamente acabar. Então, eles estão jogando uma situação que todo mundo vai aposentar com um valor mais baixo e com um valor muito mais, cada vez mais próximo ao salário mínimo. E com menos tempo de uso. Isso, e com porque menos a idade tempo. mais avançada. Isso. Ou seja, hoje, se você aposenta com 53, 54 meses, você tem um fator previdenciário, expectativa de 75 anos de vida do brasileiro, 20 anos mais ou menos ali, né? Agora, se você aposentar com 65, né? Com expectativa de vida até 75, são só 10 anos. E com um valor menor. E isso aí, por exemplo, para a grande maioria dos brasileiros é complicado porque, igual você disse, a renda da família muitas vezes é baseada nos E aí tem dois. um fator natural também que da idade, aí maior necessidade de medicamentos, de problema de saúde, exame. E aí, a gente, nesse momento de dificuldade, você vai ficar sem a renda ou com uma renda menor. Isso aí, eu sempre chamo atenção porque eu gostaria até de ver mais debate sobre esse assunto, porque pouco se fala, viu, Cacá? A regra lá, não, vai ter a transição, para quem tiver faltando 2 anos, contribui 50% a mais, vai ter essa soma, você tem que trabalhar 40 anos para aposentar com o teto, mas tem que ter 65 anos, então você tem que ter a pontuação de 65. Mas você já não aposenta com o teto, porque você no cálculo você já tem perda. Então você já tem que trabalhar mais, com mais idade, no cálculo você tem perda, e aí vai jogando tudo para baixo. E a população muitas vezes é desinformada, né? Não sabe. E hoje, assim, as regras são mais simples. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente tem que ter uma situação diferenciada. Eu sempre cito, viu, Cacá, que talvez fosse interessante, porque mudar a regra quando você está no meio do jogo é complicado, né? E você é uma pessoa que está sendo afetada por essa reforma, eu vou ser afetado por essa reforma, porque a gente está aí no meio do nosso período de... correndo metade do caminho, mais ou menos. Então, a gente vai ser afetado diretamente. Por que não mudar a regra? Vamos assim, novas... de agora em diante. O trabalhador vai começar a contribuir agora. Perfeito. Até porque você não ia ter nem resistência. Você ia chegar assim e falar, gente, daqui para frente... É assim. Ponto. A partir de 2020, 1º de janeiro de 2020, é o seguinte, todo mundo que entrar é essa regra, é essa forma de contribuição, é assim que vai ser a sua regra do jogo. Vocês que já estão, Cacá, Rodolfo, é o seguinte, o Brasil está mal das pernas, está difícil. Para vocês aposentarem do jeito que vocês, a regra atual, está difícil. Vamos, Cacá, você ia aceitar, eu ia aceitar. Vamos aumentar um pouco a contribuição sua
você contribui com 11%, vamos contribuir 13%. Cacá, só que quando você aposenta, você não contribui nada. Vamos fazer uma contribuição para você, depois que você aposentar com o teto, a regra atual, vamos contribuir com 7% para a gente? Seria uma boa. É muito mais fácil. Então você estabelece daqui para frente. Aí, quem for, porque você sabe muito bem o meio político, aos lobbies, né? Você vê os militares já fazendo o lobby deles, os servidores públicos do judiciário, legislativos, já vem fazendo lobby, porque tem muito deputado lá que defende essa bandeira, outro defende aquela, e aí nunca sai, nunca patina, porque todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer defender o seu lado. Se você põe essa regra, não importa regime geral ou regime dos servidores públicos, todo mundo vai ser assim. O teto do INSS é 5.800, todo mundo só vai poder aposentar com 5.800. Você, promotor, juiz, militar que ganha 40, sem problema, você vai aposentar com 5.800, você quer ganhar os 40, você vai fazer uma previdência privada. Sem problema, você faz a sua previdência, você quer ganhar, você vai ganhar 40, mas você vai pagar lá 2.000 de previdência privada por mês, pra você ganhar os 40. Aquele grupo vai aceitar, com certeza, que é daqui para frente. E os que estão aqui, que estão sendo afetados e fazendo lobby contrário, gente, então vem cá. Nós vamos aumentar a contribuição de vocês. Nós não vamos tirar os que vocês já têm, porque não é justo também, porque a regra é a regra que vocês entraram. O cara prestou o concurso também, que aquilo, eu vou ter estabilidade, eu vou aposentar com o meu valor integral, meu benefício vai ficar para minha firma. De repente tira tudo, o cara faz lobby. Então, daqui para frente, então você vai, você na sua pensão, você não tinha desconto, agora nós vamos descontar 11%. Para sua filha também, para você... E tenho certeza que a facilidade seria muito grande de aprovar, porque não teria ninguém reclamando, ou seja, quem vai entrar já entraria com a regra do jogo. E isso seria muito mais fácil. Mas nós temos o déficit ainda, Rodolfo, eu sei disso. Mas é aquilo que eu falei, você chegando numa melhor contribuição, fazendo as pessoas que querem continuar com os benefícios contribuindo mais, faz a economia girar, que é aquilo que a gente falou no começo, faz a economia girar, voltar a ter pessoas empregadas, voltar a ter contribuição, voltar a entrar dinheiro no sistema. Vamos lá, a gente também conversou, combater os desvios que tem no INSS. Fraudes. As fraudes, muita fraude, você não tem noção tanto que desvia dinheiro pro ralo do INSS. Vamos combater as fraudes, vamos cobrar os maiores devedores. Se vocês entrarem, quem estiver nos ouvindo aqui, entra na internet, por curiosidade, põe lá no Google, e pesquisa. Maiores devedores do INSS, você vai ficar abismado. É Bradesco, é Itaú, é JBS, é Odebrecht, é só mega empresa, é a Van, é empresa que você somar lá dá mais de 200 bilhões. Ou seja, olha o dinheiro do INSS. Então, combate isso aí, faz a economia girar, combate aí, muda o sistema do INSS que é muito frágil para fraude, e assim, daqui para frente, a gente faz a economia girar. De quem está para trás a gente resolve desse jeito, e daqui para frente, gente, você for passar num concurso público, quer prestar para juiz, você quer ganhar 30 mil, 40 mil, que é o salário do juiz, tudo bem. Você já sabe que você vai contribuir até 5.800, e do mais, você não vai aposentar com 40 pelo governo. Você vai contribuir, que é o que o governo, aliás, está querendo até lançar a ideia da capitalização. Você deve ter visto que a capitalização nada mais é do que a da sua previdência privada. Ou seja, já faz isso daqui para frente, muda daqui para frente, porque aí acabou a discussão. Mas não, eles querem mudar com quem já está na metade do caminho. A pessoa vai lutar pelos seus supostos Na verdade, direitos. metade do caminho, outros no finalzinho. Tem gente que faltam meses para se aposentar. E aí eu perguntaria, isso não dá margem para ação judicial, por exemplo, na linha de direito adquirido? Então, essa assim, a gente também sabe que, infelizmente, né, o judiciário do nosso país, e eu nem sei se os países afora é assim também, é muito politizado, né? Você sabe que tese se arruma, se descobre para defender qualquer argumento que você queira. Então, nessa parte de INSS, de parte de previdência, sempre foi nos tribunais defendida a tese que a gente tem uma expectativa de direito, que a gente não tem o direito ainda, porque a gente não preencheu os requisitos. Tanto é que quem preencheu os requisitos, às vezes quem está nos ouvindo aqui, você preencheu os requisitos hoje, pode ficar tranquilo. Se eu preencheu, precisa pedir aposentadoria amanhã? Não, você já preencheu os requisitos. Se você pedir aposentadoria depois da reforma, não tem problema, porque você preencheu os requisitos na lei atual. Então, se você contribuiu lá 35 anos, deu hoje, preciso pedir amanhã? Não, se não quiser, você precisa pedir.
Então, quem tiver o direito adquirido, já preencheu os requisitos, quem já é aposentado, muitas pessoas mais simples têm muita dúvida, mas eu já sou aposentado, vou perder minha pensão, não, quem já é aposentado não afeta em nada. Então, esses requisitos você preenchido. Então, nos tribunais entende, fala, você, Cacá, você tem a expectativa do direito de contribuir 35 anos e aposentar. Mas como você ainda não preencheu os requisitos, se mudar, tem uma regra de transição que o governo vai fazer, mas é só essa regra de transição, você entraria no pacote. Mas se você for analisar bem, aquilo que eu dei de exemplo, o ideal era, Rodolfo e Cacá entrou na regra do jogo atual, você vai até o fim assim, com pequenos ajustes. E daqui para frente muda a regra. Não teria problema, você ia ver como ia passar essa reforma tranquilamente. Mas também, viu, Cacá, a gente sabe que as informações são sempre jogadas assim, pode ver que sem muita comprovação, porque você sempre vê as reportagens assim, o Brasil está quebrado, a Previdência quebrou o país. É uma forma de fazer uma pressão. Pois é. Olha, não tem jeito, vai ter que... Quebrou, o país não anda mais, quebrou, não vai ter mais jeito. Será mesmo? Né? Será? Cadê os números? Então, se você olhar, um outro exemplo que a gente fala também, além disso, das fraudes, de não cobrar os maiores devedores, da economia não girar, muito brasileiro não sabe. Do Fernando Henrique para frente, criou-se a DRU, que chama, que é a desindexação dos recursos da União. O que é a DRU? O governo vai todo mês e pega 30% do que arrecada para a Previdência para pagar juros. Então, ou seja, a gente sabe que para a Previdência entra lá a contribuição do INSS, o PIS, o COFINS, é um pacote, né, de contribuições de imposto que nós brasileiros vamos pagando para pagar essas aposentadorias. O governo vai lá todo mês, sem falar nada, e pega 30%, isso é em lei, foi criada do Fernando Henrique para frente, começou com 20%, hoje é 30%, passou por todos os governos, e pega 30% desse dinheiro para pagar juros, para entrar na conta dele para pagar as despesas. Ou seja, olha o desfalque de 1/3 já do valor arrecadado para a Previdência. E aí você não cobra os devedores, aí a economia não gira, aí tem as fraudes, aí vai indo, não vai, tem hora que a conta não vai fechar mesmo. Mas cadê os reais números, né? Você pode ver, porque o déficit é tantos bilhões, será que é assim? O que me preocupa, faz uma reforma hoje, daqui 5 anos vai falar, não deu certo, precisamos fazer outra reforma. Porque a gente vem com reformas previdenciárias constantes. Nenhum fez uma grande reforma como está querendo ser agora, mas sempre teve. O Lula fez, o FHC fez, a Dilma fez, pequenos ajustes, foi fazendo. E o Temer tentou e não conseguiu, e agora o Bolsonaro está fazendo uma grande mudança. Mas sempre com hipótese. Então, isso não joga aberto com a população. Falou, uma parte do seu dinheiro, que era ali para o sistema, o próprio governo pega. Né? O governo não cobra os devedores. Por que não cobra? Vamos fazer a economia girar. Se girar e entrar todas essas pessoas a trabalhar, contribuir, tenho certeza que o problema seria bem menor. Rodolfo, eu agradeço a sua participação e deixo agora espaço para as suas considerações finais. Cacá, obrigado novamente de estar aqui, de falar um pouquinho sobre Previdência. Às vezes pode surgir outras situações, às vezes a gente marca até um outro dia para falar, às vezes dar mais números, né? A gente falou mais uma forma de bate-papo. Até porque pode acontecer aí mudança, né? Pois dentro desse projeto. E a gente faz um programa de rádio todo sábado, falando só sobre Previdência. É uma mudança atrás da outra. Ideias, opiniões, projetos, tentativas de alteração. Então isso vai mudar muito. Então tudo isso que a gente falou pode ser que nada se concretize. Pode ser que não seja votado. Pode ser que seja aprovado desse jeito, pode ser que mude idade mínima, tempo de contribuição, e isso vai mudar, isso vai efetivamente mudar, porque todo deputado vai chegar lá e falar, eu não quero que seja 40 anos, eu quero que seja 35, eu não quero que seja 65, eu quero 61 para homem. Você faz uma emenda, isso vai ser votado. O que vai passar? São 308 votos, é muito voto entre 513 deputados, é uma quantidade de votos difícil de conseguir. Então vai ter, até chegar num número que satisfaça todo mundo, vai ser difícil. Então, a gente pode voltar em outras ocasiões, porque podem ir tendo mudanças, com certeza. Tá, joia. Obrigado. Agradeço, Cacá. Eu conversei com o advogado e vereador Rodolfo Valadão Ambrósio. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.